eu listei aqui 8 dicas e tópicos para a gente debater nessa trajetória. Para quem está assistindo e quer dar certo na vida e está cansado do que ela tem hoje, quer perseguir uma nova realidade. No fundo, as pessoas querem escutar o seguinte: tudo bem, o que os milionários fazem? Ou os bilionários? De onde eles vêm? Qual a história deles? Quais as características? E aí, você, por ter convivido e ter tido contato com vários deles, especialmente por eles terem migrado para o mercado americano para abrirem o capital das suas empresas, você deve ter observado algumas características. A primeira que eu listei, e você também, Danilo, fica à vontade para falar, é que, em geral, eles começam muito cedo. O Elon Musk começou com 12 anos, o Buffett com 11, o Mark Cuban com 12, Richard Branson 16. A lista seria imensa e eu nem vou estender aqui. Você chegou a ter nesse processo das empresas abrirem o capital, chegava a ter uma aproximação mais pessoal de interação? Como era isso? Sim, o meu trabalho no passado era realmente cobrir o empreendedor, bem no comecinho da criação da empresa. E você falou um ponto super certo aqui. Eles começaram muito cedo, né? Você vê uma empresa como a Globant, uma empresa super famosa aqui no mercado americano de tecnologia, que abriu capital há alguns anos atrás. Foram 5 college students trabalhando dentro de uma garagem, montando um produto, uma ideia que hoje virou a Globant. Então eles começaram cedo, né? Conversando num bar, desenhando num pedaço de papel como seria essa empresa, tentando criar um sonho, e esse sonho se tornou realidade no mercado americano quando eles abriram o capital. Hoje a Globant é uma empresa global de tecnologia, que um dos maiores clientes dele é a Disney. O que eles fazem? Eles fazem a parte de... eles usam tecnologia para ajudar a empresa nessa digital transformation e ajuda a empresa no processo interno de se tornar muito mais digital. Hoje eles estão investindo heavily em artificial intelligence, usando AI, usando machine learning para se tornar mais competitive e estar à frente da Accenture e outras empresas que trabalham nesse espaço. Entendi. É o clássico, né? Empreendedor de um processo super específico. Sim. Que atinge um nível de lucratividade tal que o leva a fazer o que a gente vai discutir aqui, essa abertura de capital e ir para o nível bilionário, né? Mas esse é o caminho. Exatamente. E não é uma coisa automática, né? Isso demorou um pronto para eles chegarem a empresa ter um valor de capital de billions of dollars, demorou alguns anos, né? E o trabalho deles era praticamente diário, né? Não é um trabalho de 9 to 5, né? Como você deve depois perguntar para mim no futuro, como é que é o profile deles? Have to work very hard. Em geral, quem empreende trabalha quase que até dormindo está trabalhando, porque a cabeça não para, né? Então, exatamente. Não existe mais exatamente as horas, né? Acho que fim essa de é uma semana grande ou férias, diferença. Né? Exatamente. E aí, então, primeiro tópico, o meu entendimento é isso. Tem que começar muito cedo. Faz muita diferença, porque se você decide, nunca é tarde, mas quanto mais tarde você decide que realmente você quer mudar o jogo, menos tempo você tem, porque a vida é bem ou mal, uma corrida contra o tempo, né? E mais caro, né? O tal do switching cost, né? Que é a hora que você está em uma carreira já desenvolvida, ganhando um certo valor, se você tem que abrir mão daquilo para começar a empreender. Quando você é novo, você não tem nada disso, também muito mais fácil, o custo é menor e se não der certo, depois você ainda tem o tempo de construir uma carreira. Nova, então o custo profissional é também importante, cedo é importante. E aí, como segundo ponto, investir. Quando eu pesquiso, quando eu converso, eu diria que eu não sei se eu conheço algum bilionário, acredito que não, mas conheço muitos milionários. Então, assim, nessa linha, o que eu vejo todo mundo investe muito em educação, em formação. As pessoas leem muito, estudam muito, analisam outras pessoas, assistem muitas entrevistas, estudam casos, se guiam por pessoas de sucesso. Como você, Danilo, já imagino que tenha feito muito isso na sua carreira quando você ainda era jovem e estava perseguindo.
Você lê o tempo todo, né? Tipo, a quantidade de livros sobre investimento, que é a minha área, que eu li, é incrível. Enfim, é uma biblioteca de livros, porque aquilo te ajuda a formar, não só adquirir conhecimento, mas formar o seu estilo. Então, leitura para definir o que você quer fazer, mas também como você quer fazer, é primordial. E não para nunca, né? Sim. Esse aprendizado não para. Então, esse pessoal que está ajudando essas empresas a se digitalizar, e eu uso programação para fazer os meus investimentos, as construções de portfólios, etc., é infinita, porque essas linguagens estão sempre mudando, os computadores estão sempre evoluindo, então você vai sempre ter que continuar se atualizando. Ou seja, não é posso encostar aqui e não fazer mais nada. Não existe isso. Alex, como era o perfil de toda essa turma aí que se conviveu durante tantos anos? São pessoas bem fortes. Porque, veja, quando eu falo investir em conhecimento e educação, não é necessariamente ter saído de uma grande universidade, mas mesmo aqueles que adoram dizer o seguinte: o cara não tem nem faculdade, mas ele estuda muito, ele é muito dedicado. Ele não pode não ter a educação formal, né? Uhum. Mas eu nunca vi alguém que é uma topeira e que deu certo. Não existe, né? Nunca vi. Qual é a sua percepção dessa turma toda que você interagiu? Você tem algum caso interessante, alguns caras que você conviveu, que você falou, nossa, esse cara é crânio? Se você olhar esses entrepreneurs que eu trabalhei fora dos Estados Unidos, todos eles começaram bem cedo, né? Mas o acesso à informação hoje, para eles, é bem diferente do que quando eu estava na faculdade, que eu tinha que ler livros, como você leu vários livros. Hoje, o acesso à internet, a informação que existe lá, esses empreendedores, eles consumem essa informação o tempo todo. E não é só eles, mas também pessoas que estão do lado deles ajudando para criar ideias, usar... Não, você deve pensar nesse lado, pensar no outro lado. O acesso à informação é muito grande. E eles utilizam a internet para ajudar muito isso, para procurar áreas onde existem potenciais de disruption. Que não é uma coisa assim, vou fazer isso porque é bacana, mas não, tem que achar uma área bem definida onde eu posso disrupt e criar alguma coisa nova, relevante para o mercado. É o caso da Globant. Como eu falei antes, eles acharam um niche quando era uma empresa pequena e aquilo eles começaram a crescer, competir com empresas americanas grandes e hoje, it's one of the best tech companies no mundo. Então, o processo deles... Na Argentina, em Buenos Aires... Brasileiros ou não? Não, Buenos Aires, argentinos. No Brasil tem vários exemplos, né? Um deles é o pessoal da Vitex, vocês devem conhecer, uma empresa de tecnologia que cresceu no Rio de Janeiro, backed by Riverwood Capital, uns fundos gigantescos americanos, mas foram dois rapazes que começaram a trabalhar junto, o Geraldo e o Mariano, no Rio. Brasileiros cariocas que montaram a Vitex. Que fazia e faz. Hoje, se você pensar, olhar a Vitex, você conhece a Shopify? Sim. É a Shopify para empresas de mid-size. Então, porque a Shopify trabalha com small cap companies, né? Empresas pequenas, family business. Eles trabalham com nível maior, onde eles providem a tecnologia para ajudar essas empresas a crescerem. Só para traduzir para o pessoal que não está muito familiarizado, na verdade uma empresa, um sistema de e-commerce. Isso. Que provavelmente ele é super customizável, né? Exatamente. Mas é o back-office da operação. É o back-office da operação, exatamente. Então começaram no Rio, criaram... Rio de Janeiro, criaram a empresa, fundos entraram, que viram que eles estavam numa área de disruption, entraram, a empresa continuou crescendo, chegou a um certo ponto, vamos fazer um IPO dessa empresa. E eles fizeram há 2 anos atrás, foi um sucesso. No mercado americano. No mercado americano, foi um sucesso gigantesco. E além deles, quais outros brasileiros? A CI&T é um outro exemplo muito bom. A Nubank, eu acho que seria um dos melhores exemplos, né? Mas antes de a gente falar do Nubank, a Vitex, esses dois rapazes... 2 meninos crânios, super mergulhados em absorver conhecimento, como era isso? Pelo que eu entendo, era o que eles faziam, né? Porque eles gostariam de criar uma empresa para revolucionar esse mercado. Existia um espaço entre Shopify e outros, eles acharam que esse era o nicho deles e construíram essa empresa para entrar nesse espaço.